Juízes, capítulo número 6. Laisa está rápida, dá para fazer, como é que se diz o termo na embaixada? Esgrima, né? Esgrima, né? Dá para fazer esgrima, foi rápida, né? E tem alguns que estão descobrindo hoje que tem juízes na Bíblia, nem sabia que tinha, né? E Laisa foi na busca, dá para fazer esgrima. Na minha época era a busca de escritura. Juízes, capítulo número 6. Queria que os amados estivessem orando nas suas orações, continuassem orando pelo nosso irmão Olívia, pela recuperação da Olívia, continuassem orando por todos os enfermos da nossa igreja, pela nossa irmã Elaine, né, pela nossa irmã Gisele também, né, está um problema com pedra nos rins aí, algo que extremamente doloroso. Queria que os amados estivessem orando por ela, estivessem orando pelo pai do irmão Cássio, que está hospitalizado, está lá no Pelópita Silveira, não é isso? E queria que os amados estivessem apresentando, ele já é de uma idade avançada, é o homem Bíblia, né? O homem Bíblia, o homem versículo, né? Capítulo e versículo, o apelido dele, né? Ele já, você imagina porque o homem é capítulo e versículo, né? Chegou perto dele, é capítulo e versículo. E eu queria que os amados estivessem orando pela vida dele, para que o Senhor estivesse estendendo suas poderosas mãos sobre a vida dele. Queria que os amados estivessem orando por nós, né? A gente vai passar uns 20 dias um pouco ausente, está descansando um pouco. A semana que vem o pastor Sandro Tavares estará pregando. No dia 14 o pastor Sandro Tavares estará pregando. No dia 21 o pastor Augusto, que pregou a semana passada retrasada, estará pregando. E no dia 28, provavelmente, o pastor Jurandir de Remédios estará pregando. E no dia 3, o pastor Eliário, da igreja de Remédios, também estará pregando aqui conosco. Amém? Vamos descansar um pouquinho do pastor. Juízes, você já teve a sensação de que você ficou sem resposta? Você já teve a sensação de que você perguntou algo a alguém e alguém simplesmente não respondeu? Já teve sensação? Já passou por essa experiência? Isso acontece muito, né? Isso acontece com uma certa frequência, que a gente pergunta e as pessoas acabam não respondendo, né? Deixa as pessoas no vácuo, né? Quem me tem em algum grupo do WhatsApp sabe que, né? Quantas vezes eu deixo, né? Aquiles, meu Deus do céu, para eu responder Aquiles, respondo 2, 3 dias depois que Aquiles fala comigo, né? Então o Aquiles, o Alex, o irmão Eli também, o irmão Eli desiste, né? Pastor, eu falo aí porque o pastor Márcio faz 4 dias já, ele não me deu a resposta. É porque eu estou pedindo socorro, estou morrendo afogado, né? Aí, graças a Deus não é isso, né? Mas se você deixar você perguntar algo a alguém, né? E de repente a pessoa deixa você sem resposta, é algo que deixa, sobretudo quando é algo importante para você. Você pergunta e a pessoa acaba não respondendo, né? Numa relação conjugal é um problema sério, né? Quando você pergunta algo e a pessoa não responde. Mas imagina quando esse relacionamento, em vez de ser com amigos, em vez de ser na igreja, em vez de ser com os colegas de trabalho, quando esse relacionamento é com Deus. E você faz algumas perguntas e acaba não conseguindo entender ou não ouvindo as respostas às suas perguntas, às suas indagações. Já aconteceu isso com você? Você chegar e perguntar a Deus, por quê? Né? Acredito que é muito difícil alguém não ter feito um dia essa oração. Meu Deus, por que está acontecendo isso lá em casa? Meu Deus, por que eu estou passando por esse momento de luta, de dor, de angústia? Meu Deus, onde é que o Senhor está enquanto tudo isso tem acontecido na minha casa, na minha família? Acredito que essa é uma das perguntas que certamente boa parte daqueles que acreditam em Deus já se fez no momento da sua vida. O resultado, o que se segue a essa pergunta, muitas vezes é um sentimento de revolta. Um sentimento de revolta acompanhado com um sentimento de frustração com Deus. Porque Deus permitiu que uma tragédia dessas acontecesse e eu perdesse alguém, aconteceu isso, bati com o carro, né? Imagina quantas pessoas
elas não se perguntaram isso, onde estava Deus, né? E por que, meu Deus, daquela tragédia lá de Brumadinho? Pessoas que estavam vivendo a sua vida normal, algumas estavam lá fazendo a comida na cozinha, e de repente ouviram um barulho, foram lá em direção à porta. Quando abriu a porta, simplesmente foram empurrados pela lama que saiu arrastando tudo à sua frente. Quantas pessoas estavam vivendo assim? Quantas pessoas depois do almoço, né, estavam descansando, como dizem os depoimentos das pessoas, né, tinham almoçado, tinham saído do refeitório, né, e em alguns pontos que tinha uma sombrinha gostosa, estavam todo mundo lá descansando, né, colocou um papelãozinho lá, uns colchonetes, estava todo mundo descansando. Foram tomados pelo ruído e simplesmente deixaram de existir da noite para o dia. Certamente os parentes dessas pessoas devem ter se perguntado: onde é que estava Deus? Por que, meu Deus, isso está acontecendo? Imagina aquela situação, nesse caso de Brumadinho, daquele senhor que perdeu a família toda, só ficou ele. A família toda foi arrastada. Toda. Imagina o caso daquela família que estava hospedada na pousada. E eles vieram para o Brasil, se a memória não me falha, eles vieram para o Brasil para dizer o sexo do bebê. E a família estava reunida porque no dia seguinte eles iam dizer se seria uma menina ou seria um menino. Mas não teve dia seguinte. E eu tenho certeza que certamente alguém daquela família deve ter se pego perguntando: onde é que está Deus? Como isso aconteceu? E por que coisas assim às vezes acontecem? E é possível que muitas vezes elas não tenham ouvido, entendido, ou mesmo não tenham tido uma resposta. O texto que nós vamos ler vai falar a respeito de um homem que nós já pregamos aqui, acho que no ano passado, sobre a trajetória de Gideão, mas hoje nós gostaríamos de falar dentro de uma outra perspectiva. Nós gostaríamos de pensar um pouco sobre Gideão e esse questionamento que ele faz a Deus. Gideão, ele tem coragem de fazer um questionamento a Deus diante da luta que ele estava vivendo, diante do momento de dor e de angústia que a nação está vivendo. E ele faz algumas perguntas a Deus. E o interessante é algo que o texto nos apresenta. Observe na sua Bíblia, no capítulo de número 16, verso de número 12, capítulo 6, verso de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apresentou e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram ao teu respeito, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então veja o questionamento que ele faz a Deus. Ele questiona, ele abre o seu coração e ele fala das suas indagações. Ele fala sério: se o Senhor é comigo, né? E aí ele não vai falar mais, ele vai falar não apenas a sua situação, mas ele vai colocar a nação. Ele vai dizer: se o Senhor é comigo, por que esses males têm acontecido? Por que essas tragédias aconteceram? Por que nós caímos nas mãos dos midianitas, que naquela época estavam oprimindo tremendamente a nação de Israel, ao ponto de eles clamarem noite e dia em prantos, chorando e procurando Deus, a fim de que Deus pudesse mudar a sorte daquela nação. E é diante dessa situação, desse gemido, dessa dor, dessa angústia, desse momento de dor, de uma crise de identidade terrível, que Gideão vai malhar trigo no lagar, num lugar que não era apropriado para fazê-lo, mas o medo de ser pego e a sensação de prover algo para o seu povo levou a desenvolver aí aquele local para malhar trigo no lagar. E quando ele está malhando trigo no lagar, certamente não foi a primeira vez, mas o senso de cuidado do seu povo, o senso de tentar fazer algo, de não cruzar os braços e ver o seu povo ser dizimado diante da opressão dos midianitas, levou ele a fazer algo.
a fazer algo diferente, mas a fazer algo. Deus então se apresenta, traça um diálogo com Gideão, faz algumas afirmações acerca dele, extremamente oportunas, pertinentes, que mexem com o coração dele e que mostram o caráter desse homem chamado Gideão. Porque apesar de toda dor, de toda angústia, de toda aflição, apesar desse tempo ruim que eles estavam, e de terem eles caído, eles como nação, não apenas a sua família, mas como nação, terem caído nas mãos dos midianitas e agora estarem sendo oprimidos, machucados, feridos, passando inúmeras privações, aí o Senhor vai e diz: o Senhor é contigo. Mas como o Senhor é comigo se eu estou sofrendo? Como o Senhor é comigo se eu tenho passado por lutas tamanhas? Como o Senhor é comigo se eu não tenho mais fome, sede? Como o Senhor é comigo se o sono me foge nas noites? E nas noites parece que tem sido um momento de maior tormento, pois eu molho com o meu travesseiro com as minhas lágrimas, como disse em certa ocasião o salmista. Como pode o Senhor estar comigo? A impressão que nos dá é que Gideão não acreditava que aquela mensagem era de fato para ele. Os argumentos que ele vai utilizar nos versículos anteriores e aos que se seguem demonstram que ele tinha sérias dúvidas se era com ele mesmo que Deus estava falando, se Deus não tinha errado de endereço, se não era com outra pessoa, numa condição diferente. Quem sabe não era com um guerreiro, com alguém que estivesse numa condição financeira, emocional, diferente da dele, mas era justamente o menor da sua casa. Deus não tinha errado de endereço, Deus tinha ido à pessoa certa, e Gideão era a pessoa certa a quem Deus queria usar. Não aqueles que estavam aptos, não aquele que se achava apto para a tarefa, mas aquele que se achava pequeno, aquele que se achava falho, aquele que se achava completamente despreparado para tal função, e aquele que é sincero ao ponto de dizer: se o Senhor é comigo, porque essas coisas ruins têm acontecido com o meu povo, porque coisas ruins têm acontecido com a minha nação, porque a minha família tem sofrido por causa dessas questões. E o interessante é que apesar das afirmações, das perguntas contundentes de Gideão, Deus não o responde. Deus não vai entrar no mérito do sofrimento dele para justificar o que estava acontecendo. O versículo que se segue é: então, logo após os argumentos de Gideão, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porventura eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Deus não entrou no mérito, Deus não questionou, Deus não entrou para tentar justificar a ausência de alimento, as privações por causa da guerra, o sofrimento e as aflições causadas pelos midianitas aos israelitas. Não foi do interesse de Deus responder essas perguntas. Não foi. Deus aparentemente muda de assunto. E o que nos chama a atenção é que a pergunta, as indagações de Gideão, ao ler o texto, nós vamos entender claramente o que foi que aconteceu. E na verdade Deus sabia, e talvez Deus não tenha respondido aos questionamentos de Gideão, porque Deus sabia que no fundo, quando Gideão parasse para refletir, Gideão sabia porque a nação estava passando por causa daquelas privações. Gideão sabia que Deus não estava sendo injusto com a nação de Israel, e era isso que ele iria aprender e seguir, com o caminhar com Deus, de que Deus não estava sendo injusto com a nação de Israel.
O que Gideão sabia, e era de conhecimento de Gideão, mas naquele momento de dor, de angústia, ele aparentemente não consegue trazer à tona a realidade do porquê a nação estava passando por aquele sofrimento. Mas quando nós abrimos as nossas Bíblias nos versículos anteriores, quando nós abrimos em Juízes, no capítulo 2, observe o versículo de número 1. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra dos vossos pais, que tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança para convosco, disse o Senhor. Aí o Senhor vai falar dos moradores da terra: e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares. Aí o Senhor dá uma informação: mas vós não obedecestes a minha voz. Em seguida ele vai dizer: assim também eu disse: não os expulsarei diante da face de vocês, antes serão como espinhos, e os deuses deles serão como laço no meio do meu povo. Eles não deram ouvidos a Deus. Observe que no versículo 10 do capítulo 2 vai nos dizer: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que Deus fizera a Israel. Versículo 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram, versículo 12, e deixaram o Senhor seu Deus, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e foram após outros deuses, provocando assim a ira do Senhor. Versículo 13: portanto Israel abandonou, deixou ao Senhor, e serviu a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 16: levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os sobrepujavam, porém tampouco ouviam os juízes. Olha só, o Senhor foi lá, levantou juízes para ajudá-los, mas eles tampouco ouviram os juízes. Antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles, desprezavam-se, desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. Capítulo 3, verso de número 5: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos perizeus, dos heteus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles. Capítulo 4, verso 1: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Capítulo 6, verso 1: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Poderíamos prosseguir no capítulo 17, a mesma realidade que estava anteriormente se apresenta depois no capítulo 17, verso de número 6, nos diz o texto: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Olha só, não tinha lei, não tinha rei, cada um fazia o que desejava, e o resultado
virou uma Babel, confusão, promiscuidade, abandono das leis de Deus completamente. Capítulo 21, verso de número 25. Não havia lei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Bagunça generalizada. Cada um colocou as escrituras de um lado, a palavra de Deus de lado, e cada um seguia o seu próprio caminho. Meus queridos, ora, Gideão tinha idade e maturidade suficiente para saber qual o estado espiritual da nação, para saber que o que estava acontecendo com aquela nação é o que de fato está no verso 1. A consequência da desobediência, da rebeldia, da prostituição espiritual, da mistura com os povos pagãos, da adoração ao Baal e Astarote, que foi enraizando e crescendo dentro da nação de Israel. A nação de Israel havia abandonado o seu Deus, que o havia tirado da terra do Egito, servido a outros deuses, esqueceram totalmente do Senhor. Cada um seguia o desejo do seu próprio coração, sem regras, sem limites, e o resultado disso é que a nação havia caído em uma apostasia espiritual que os havia conduzido àquela situação em que eles estavam, uma situação de serem castigados e massacrados pelo midianita. Deus usou de unanimidade, Deus usou de bondade, Deus usou de misericórdia. Durante aquele período Deus levantou juízes, a fim de que eles pudessem ouvir a mensagem dos juízes, refletir, se arrepender e mudar a situação, mudar a sorte, tivesse o seu cativeiro quebrado. Mas a nação de Israel não deu ouvidos. Durante algum tempo até eles obedeciam, mas logo após a morte do juiz, continuaram se rebelando. Como o texto, verso após verso, diz: eles voltaram a adorar, eles mais uma vez adoraram. Cada um seguia de acordo com o seu próprio coração. Praticamente em boa parte do livro de Juízes haverá essa expressão. O resultado disso é que a nação de Israel estava passando por aquele sofrimento, pelaquela dor e pela angústia, não porque Deus era injusto, não porque Deus era cego e não estava vendo o que estava acontecendo, não porque Deus era masoquista e desejava massacrar o seu objeto de amor, e com isso, quem sabe, até sofrer, vendo o seu objeto de amor sofrer. Mas Deus olha para aquela situação, tenta mudar aquela situação diversas vezes, mas a situação foi uma consequência dos seus próprios erros. Porque há uma diferença grande entre provações e as consequências dos meus próprios erros. Muitas consequências, elas chegam na nossa vida e elas nos dão lição, e elas exercem o papel de uma provação. Mas há algumas provações, e muitas vezes as pessoas dizem: eu estou passando uma provação. Mas não é provação, é uma consequência, é o resultado de uma escolha. Não é uma provação voluntária de Deus para de alguma forma trabalhar no nosso coração. É uma provação, resultado de uma escolha que gerou uma consequência, e que Deus permite que essa consequência chegue até você para trabalhar na sua vida, para que você possa aprender com os seus erros, com as suas escolhas, e corrigir. Então Gideão, nós lendo hoje, lendo essas passagens, nós compreendemos perfeitamente de que a pergunta de Gideão: se o Senhor é conosco, por que aconteceu isso? Ora, acredito que todos esses textos, e os outros que não foram lidos, poderão chegar a uma conclusão de que fica claro porque a nação chegou onde chegou. Elas viraram as costas para Deus, estavam até interessados nas maravilhas que Deus fazia e fez no passado, e ainda faz nos dias atuais, mas não estavam interessados em obedecer a Deus. E Deus tem mais interesse na nossa obediência do que nos sacrifícios. Eles desejavam que Deus fizesse maravilhas, mas Deus desejava que eles obedecessem, e eles não estavam dispostos a obedecer, mas queriam as maravilhas de Deus. Gideão, de alguma maneira, faz essas perguntas e Deus não responde. Deus não vai dizer: olha, no capítulo 1, no
capítulo 12, no capítulo 3, primeiro porque eu não tinha capítulo, nem versículo. Mas Deus não vai dizer, mas eu já falei, já usei os profetas, você não sabe que o povo se desviou, o povo foi rebelde, o pessoal foi incrédulo, se prostituiu diante de todos os deuses, né? Quantas vezes eu levantei? Deus não vai tentar justificar nada. Deus não tem intenção de responder a ele. Mas enquanto a resposta de Deus não veio, a resposta que talvez pudesse satisfazer o coração dele, Deus fez algo mais importante do que as respostas. Deus deu a Gideão algo mais importante do que as respostas. Você está em busca de algumas respostas? Saiba que Deus tem para lhe dar coisas que é mais importante do que as respostas. Bênçãos que é mais importante do que as respostas. Por que isso aconteceu? Por que nós temos sido afligidos? Se o Senhor é comigo, por que coisas ruins aconteceram? Ficou sem resposta. Mas quando essas respostas não vêm, o que Deus faz para Gideão? O que Deus diz a Gideão? O que Deus diz para Gideão é mais importante do que a resposta que Gideão esperava. Primeiro, Deus diz a ele: vai nessa tua força. A primeira verdade que Deus diz a Gideão é: Deus não vai tentar explicar o motivo de toda a desgraça, de toda a mazela que a nação estava passando e o sofrimento que tinha chegado à casa e que tinha chegado ao coração de Gideão. Mas Deus diz a Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Eu te conheço, eu sei a estrutura, sei a sinceridade. Deus não teria dito no versículo 12: homem valoroso, homem honroso, homem carregado de virtude à toa. Deus conhecia Gideão, e por conhecer Gideão, o Senhor diz: vai nessa tua força. Ao longo, naquele período, Gideão conseguiu, e essa força, o segredo dessa força que ele diz: vai nessa tua força, continue persistindo, continue lutando, continue fazendo o que você tem feito nesse dia aqui, malhando trigo no lagar, vai nessa tua força. Mas existia uma força superior à força de Gideão, e era essa de fato a força que sustentava Gideão. Sim, meus queridos, no momento em que nós estamos mais fracos, é nos momentos que nós pensamos que não vamos conseguir, no momento em que as nossas pernas não mais conseguem se aguentar em pé, no momento que estamos prestes a entregar os pontos, é no momento que nós descobrimos que nós somos de fato fortes. Não porque a nossa força, a nossa estrutura tem capacidade de passar por coisas e por situações semelhantes a essa e muitas outras, porque a vida muitas vezes nos reserva momentos de dor, de angústia, de aflição, momentos extremamente difíceis, que nos fazem refletir e às vezes questionar o próprio Deus. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, em meio às perguntas de por que isso está acontecendo comigo, feche os seus lábios e diga: Senhor, eu espero encontrar no Senhor a força necessária para passar por essa luta. Eu espero encontrar no Senhor a força necessária para sobrepujar os desafios e os obstáculos que estão vindo sobre mim, porque são maiores do que eu. Eu estou pouco a sucumbir, mas eu sei que o Senhor é a minha força. Eu sei que o Senhor é o meu escudo. Eu sei que o Senhor vai me fortalecer nessa luta. Eu sei que o Senhor vai me dar a força necessária para me manter firme de pé. Não era apenas a força de Gideão, não era apenas a estrutura física, a estrutura emocional que ele tinha. Ele não era um cara bem resolvido, era a mão de Deus sobre a vida dele, sustentando a sua mente. Era a mão de Deus sobre a vida dele, dando o equilíbrio necessário para que ele continuasse firme, tendo fé e empenho. Meus queridos, ao longo das Escrituras, a Bíblia nos convida a entender que nós passamos por alguns momentos em que a nossa pequenez é provada. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai mostrar que todos nós somos falhos, que todos nós somos imperfeitos. Passamos por alguns momentos em que estamos prestes a
força necessária para passar por essa luta, para passar por essa crise. Encontre em Deus a força necessária para vencer os midianitas, porque se o Senhor permitiu que você passasse pelo que você está passando, não foi para ver o seu fracasso, não foi para ver o seu sofrimento, não foi para que você acabasse no pó e sendo motivo de vergonha e desonra. Se você tem passado por essa luta e por essa dificuldade, e Deus permitiu para lhe ensinar, Deus permitiu porque existem situações na vida que a liberdade do homem não impede, Deus não entra na liberdade do homem, e por essa razão algumas vezes sofremos as consequências dos nossos erros e de erros de outros. Mas nessa noite o Senhor tem dito para cada um de nós: eu sou a força necessária, eu sou a força necessária. Não adianta recorrer a qualquer outro lugar, não adianta recorrer a qualquer outro lugar. A força que você precisa está em Deus. Você não vai encontrar nos templos religiosos, ouça, você não vai encontrar a força necessária para vencer nos templos religiosos. Muitas vezes nos templos religiosos a falsidade, muitas vezes no templo religiosos a língua maliciosa, muitas vezes há em lugares religiosos coisas que não deveriam haver. Mas não é nos templos religiosos que você vai encontrar a força necessária. Você não vai encontrar a força necessária nos braços das mulheres, você não vai encontrar a força necessária nos braços de um homem compreensivo, você não vai encontrar a força necessária para vencer essa luta e essa dificuldade na mesa de um bar. Você não vai encontrar a força necessária, meu querido e minha querida, consumindo uma pedra de crack ou qualquer outro tipo de droga. Você não vai conseguir a força necessária conversando com alguém capaz e inteligente que possa lhe dar estratégias para como viver a vida. Você não vai conseguir a força necessária assistindo às palestras de Augusto Cury ou de qualquer outro homem ou pastor ou pifofá, você não vai for. Você vai encontrar a força necessária para passar por essa luta. É nos pés de Jesus de Nazaré. É nos pés dele que você vai encontrar força para passar por essa luta e por essa dificuldade. Bendito seja o santo nome de Jesus. É nos pés dele. É nos pés dele. Às vezes sofremos porque insistimos em lugares e pessoas que não terão força. Mas busca ele. Ele tem a força necessária para lhe fortalecer. Paulo vai dizer: fortificai-vos no Senhor e na graça do seu poder. Fortifique-se no Senhor, alimente-se do Senhor, busque encontrar a força necessária em Deus. Ele certamente tem a estratégia certa para passar por qualquer luta. Quando as respostas não vêm, encontre força em Deus. Quando as respostas não vêm,